Hi everyone! Today we will have a class. Hoje será a nossa primeira aula e o conteúdo será o PET da primeira e segunda semana para o nosso sexto ano. Fique ligado, se liga na minha dica! Hello everybody! Então vamos lá começar a nossa aprendizagem sobre estrangeirismos e palavras cognatas. Conforme eu já falei para vocês, essa é a Week 1, a semana 1 do PET que vocês receberam em casa. E o assunto, conforme eu já disse, vai falar sobre os estrangeirismos e as palavras cognatas. Mas o que seria isso, Érica? É agora que vocês vão aprender. Let's go! What's this? O que é isto? Isso é uma coisa fácil, gente. Assim que eu começar a explicar para vocês, vocês vão ver que é simples, simples, simples. Facinho da Silva. Vocês vão gostar de ver o nosso conteúdo, tá? Vamos lá então, ó. Pay attention. Estrangeirismos. O que seriam estrangeirismos? Conforme o nome já diz, estrangeiro vem de outro lugar, vem de outro país, ou seja, é de origem de outro idioma, de outra língua. Não faz parte da nossa cultura, não faz parte do nosso vocabulário. Na verdade, não fazia parte, porque agora passou a fazer, tá? Os estrangeirismos, então, são as palavras que são de origem estrangeira, né? Conforme eu já disse, de uma língua diferente da nossa. A nossa primeira língua, a nossa língua mãe é a língua portuguesa. Nós falamos no Brasil português, né? Só que mesmo a gente falando português, dentro do nosso vocabulário, né, quando você abre o dicionário, você vai perceber que tem palavras de origem francesa, italiana, inglesa, né? Antigamente era mais francesa, né? Hoje é mais inglês. Então aí nessa foto, nessa picture que eu peguei para vocês, vocês vão ver vários exemplos de estrangeirismos. No PET que vocês receberam em casa, os estrangeirismos também foram chamados de palavras universais. Por que foram chamados de palavras universais? Porque são palavras que são entendidas de uma maneira geral por várias pessoas e em vários lugares. Example, pizza. Que delícia! Pizza! Pizza é pizza aqui no Brasil, é pizza na Inglaterra, nos Estados Unidos e, claro, na Itália. Vocês acharam que pizza era uma palavra brasileira? Nananina, não. Aqui. E essas outras aí nessa pintura, Érica? Qual que a gente mais usa hoje? Pendrive, outlet, hardware, entre outras. Olha que variedade de palavras. Isso são só alguns exemplos do monte que a gente usa o tempo todo e nem se dá conta, pessoal. Mas fique ligado, tem algumas que não tem variação no português. O caso de pendrive. A gente não fala, eu quero um dispositivo com entrada de USB. Não, você fala que quer comprar um pendrive, que você guardou os seus arquivos no pendrive, ok? Né? Você não fala que você quer ir naquele lugar que vende a roupa baratinha. Você fala que quer ir aonde? No outlet, tá? Por mais que haja pessoas que podem vir a explicar, né, sobre essas coisas desse jeito, hoje em dia se usam mais esses termos, porque não tem uma variação, ok? Assim como hardware e software, tá? Mas tem palavras como, por exemplo, hot dog. Hot dog quer dizer cachorro quente. Como essa tem uma variação, como assim variação? Tem uma tradução na nossa língua, né? Nem sempre você vai ouvir, né, alguém dizer hot dog. Você vai ouvir o quê? Cachorro quente. Por exemplo, nossa, sábado eu saí com os meus amigos, fui comer um hot dog. Mas já vai ter aquela pessoa que vai dizer isso, vai falar assim, nossa, ontem minha mãe fez um cachorro quente tão gostoso. Entenderam? Isso é estrangeirismo, porque você vai ver essa palavra por aí. Então, não adianta e nem pode mais falar que não sabe inglês, porque o tempo todo o inglês está ao seu redor, já está na sua vida, está em vários objetos, roupas, em tudo, pessoal. Então, nem que seja uma palavrinha, você já conhece. E essas palavrinhas são os nossos estrangeirismos, ok? E as palavras cognatas, Érica? Eu costumo nas minhas aulas falar quase que todos os dias. Gente, que palavra é essa? Érica, eu acho que é isso. Palavras cognatas ou palavras transparentes são aquelas que se parecem com português, tanto na escrita
quanto no significado. Ou seja, não é só chamada cognata, ela também é chamada de transparente. Transparente mostra o quê? Transparência, algo que mostra o quê? Nitidez, ou seja, parece e é. Então, ela tem semelhança com o português na escrita e também no significado. Vamos ver alguns exemplos nessa figura? Styles. Styles, estilos. Tá vendo? Ela se parece com português na escrita e também no significado. Então, sempre que um professor perguntar para vocês o que seria palavra cognata ou palavra transparente, porque é a mesma coisa, tá, gente? Porque tem livro que traz mais falando que é cognata, mas tem gente que já fala transparente, mas é a mesma coisa, é o mesmo assunto. Quando alguém perguntar, levante o dedinho e diga, é aquela palavra que se parece com a nossa língua, ou seja, o português, tanto na escrita quanto no significado. Vamos ver se a gente acha mais uma. Vamos ver, analisem aí, tem mais algumas palavrinhas nessa figura. Vou ajudar vocês. Question, factors, concept. Viram que tanto de palavrinhas? Olha que tanto de coisa nova que você viu. Coisa nova que já era velha, né, gente? Porque isso aí é tão simples, tão fácil, tá? Então, agora vocês vão olhar aos textos de língua inglesa com um olhar diferente, tá? Vocês já vão ver o quê? Que tem palavras que vocês já conhecem sem olhar no dicionário, sem olhar na internet, sem ao menos ter o quê? Estudado inglês. Então, tá vendo? Palavra cognata ou palavra transparente é aquela que você viu que se parece com a sua língua e realmente a tradução é a mesma coisa, ok? Espero que vocês tenham entendido e aguarde um minutinho aí para a nossa próxima aula. Até já! See you! Preparados para o nosso próximo conteúdo? Se liga na minha dica. Let's go! Hello again! Oi de novo, pessoal! Então, conforme eu pedi para vocês esperarem para mostrar a Week 2, a semana 2 para vocês, que o conteúdo é Reading Strategies and Vocabulary, ou seja, as estratégias de leitura e o vocabulário. Eu escolhi algumas palavrinhas base e vou ajudar vocês, tá? Com as nossas dicas de estratégias de leitura para vocês entenderem como que lê um texto, como que compreende o significado, como faz a interpretação de um texto em língua inglesa, tá? Algumas dicas vocês já devem ter escutado por aí, mas nunca é demais ouvir. Reforçar é preciso para o aprendizado, né? Isso aqui é para ajudar vocês mesmo, ok? Let's go! Aqui está o texto que vocês receberam junto com a apostila do PET, né? Então, é esse texto que, né, orienta vocês a fazer as atividades da segunda semana. Eu creio que muitos pensaram assim, meu Deus, o que está escrito nesse texto? Isso acontece na sala de aula também, né, galera? A pessoa pega o texto, por menor que seja, e fala, não sei nada, não entendi nada. Eu não sei inglês, quanto mais português, né? Então, e vice-versa, né? Então, o que acontece? Galera, eu acho que as pessoas devem ter um novo olhar, um olhar a mais para os idiomas, principalmente para a língua inglesa, que é o nosso foco aqui agora, tá? Tem as dicas de leitura para isso, para mostrar que é mais simples do que a gente imagina. E esse texto realmente é fácil, realmente é simples. E com as nossas dicas, com as nossas orientações, vai ficar mais simples ainda. Let's go? Vocês vão ver que aqui tá só um texto. Ainda não falei nada sobre ele. Não vou traduzir, porque não é esse o nosso foco. É dar dicas para vocês. Claro que eu vou falar um pouquinho do sentido desse texto, evidente, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é como vocês daqui em diante vão começar a analisar os textos por aí. Sejam textos grandes ou pequenos. What is important here? O que é importante aqui? Qual que é o nosso objetivo? Quais são as dicas? Quais são as estratégias? O que isso vai me ajudar? Em que isso vai me facilitar, tá? Facilita que você vai ver o texto agora de uma maneira mais simples. Você não vai ter medo de tentar ler um texto, tá? E te ajuda em quê? A identificar o sentido, a aprender inglês, a saber o que está escrito, a dar conta de fazer o exercício, a dar conta de fazer uma prova, a dar conta de falar inglês lá na frente, né? Então, vai te ajudar em várias coisas. Isso pode te ajudar até no português, até ter atenção, ter, né, mais disciplina de leitura, enfim. Espero que te ajude não só na língua inglesa, não só nessa aula, mas em diversas outras áreas da sua vida aí. Mas o foco aqui agora
agora é o inglês, tá bom? Então, primeira coisa, encontrar as palavras cognatas. Vocês, né, já ouviram na aula anterior que as palavras cognatas ou as palavras transparentes são as palavras que ajudam vocês a entender o inglês. Como assim? São as palavras que se parecem com o português, tanto na escrita, quanto no significado. Então, palavra cognata é aquela que você vai bater o olhinho de vocês e vai falar assim, ah, já sei o que é. Ah, parece com isso. E se ela se parece, é porque realmente é. Ah, Érica, mas eu já ouvi dizer que tem os falsos cognatos. Tem sim. Temos que ter cuidado? Temos sim. Mas o nosso foco aqui agora é vocês entenderem que as palavras cognatas são a chave para você começar a entender. Elas são amigas de vocês, tá? Então, elas são palavras que vão te dar um caminho, né? Te dar uma luz para você ver que já dá para ter uma orientação do sentido do texto, tá bom? Observar se há figuras ou não e identificá-las. Demos sorte que o texto que foram para vocês tem uma figura. Ah, aquela figura de um homem, é um rapaz. Ah, ele é jovem, ele é velho. Ah, ele tá vestido de terno. Ah, não, ele é um esportista. Ah, qual esporte que ele joga? Qual será? Então, pela figura, dá para vocês imaginarem o contexto, né? Dá para imaginar o sentido. Ah, Erika, se não tiver figura? Ai, meu Deus, vou pirar. Não, não vai pirar. Aí tem as outras dicas, que nem eu falei, tem as palavras cognatas. Então, assim, você não depende da figura, mas se tiver a figura, né, se tiver uma imagem, que é a linguagem não verbal, vai te ajudar. Lembrando que linguagem não verbal são as imagens, símbolos, sinais, né? Então, as figuras podem muito ajudar vocês. Então, caso tenha, atenção. Encontrar as palavras já conhecidas pelo leitor. Por mais que vocês digam que não sabem nada de inglês, que não entende nada, né? Entende sim. Tem sempre uma palavrinha que você olha e fala, ah, eu sei o que é isso. Exemplo, love. Todo mundo sabe que love é amor ou amar. Pelo menos a maioria das pessoas, não é mesmo? Então, palavras conhecidas são aquelas que de alguma maneira você aprendeu e gravou. E se você gravou, você não esqueceu mais. Então, sempre que você vê-las, elas serão o quê? Familiares para vocês. Serão o quê? Íntimas de vocês. Então, são as palavras já conhecidas pelo leitor. Observar se há nomes próprios e números. Normalmente, números e datas não mudam. E nome próprio, muito menos. Então, isso também te ajuda a eliminar a palavra, eliminar coisa para traduzir, eliminar coisa para entender. Observar a fonte. Que isso, Érica? A fonte da água? Não, claro que não é a fonte da água, né, gente? Aqui ninguém tá com sede no momento, né? A gente tá com sede de aprender. Então, a fonte aqui é de onde veio, é a origem, é de um site, é de um livro, é da TV, é da internet, de onde que é, tá? Então, aqui é para ajudar vocês a descobrir a origem dessa informação, a origem desse texto. E, às vezes, quando você bate o olho, ah, não é de um site, é do site tal, o próprio nome do site já te revela o assunto do texto, já te mostra um monte de informação, né, te revela um monte de segredos. Então, sempre tenha atenção com a fonte. Caso não tenha, paciência. Estar atento ao tipo de texto e forma que foi escrito. Tipo de texto seria o gênero textual. É uma tirinha? É uma charge? É uma receita? Cada tipo de texto é escrito de uma maneira, né? E quando eu falo escrito também, vamos pensar numa história em quadrinhos. Se a letra tá maiúscula, às vezes tá querendo dizer que tá gritando, né? Então, a caixa alta mostra muitas vezes isso, né? Tá bravo, né? Tá mais sério. Então, é essa questão. Às vezes, vamos supor, se tá entre parênteses, entre aspas, quer dizer que aquela fala não é da pessoa. Então, a forma que foi escrito também mostra muito para vocês. Mas isso aqui são dicas para vocês começarem a entender como se lê um texto em inglês. Então, a partir de tudo isso que eu falei, espero que nas próximas vezes que vocês pegarem um texto, vocês respirem fundo, fiquem calmos, abra a cabecinha de vocês, né? Dê uma chance para a língua inglesa e tente identificar todos esses sinais. Vocês vão ver que vai ser bem mais fácil, bem mais simples. E agora, vou mostrar para vocês algumas das palavrinhas que eu escolhi, tá bom? Coronavirus. Repeat. Coronavirus. É a mesma coisa, gente, de coronavírus. Palavra o quê? Palavra cognata ou palavra transparente. A gente aprendeu isso hoje, galera. Business. Business, negócios, né? Essa palavra é muito comum. A gente vê hoje no mercado de trabalho. Então, talvez algum de vocês já tenham visto ela por aí.
To. Essa palavra tem o significado de também, então ela quer dizer também. Porém, existe outra palavra em inglês que também tem esse significado. Nossa, como é que eu vou saber quando que eu vou usar uma e outra, Érica? Uma dica, adoro dar dica, gente. A palavra to começa com a letra T. T é uma das últimas letras do alfabeto. Então é só você pensar, a palavra to sempre vai vir no final de frase. Eu nunca vou colocar ela no meio da frase, sempre no final daquele período, né? No final daquela oração, tá bom? Some. Some quer dizer algum, alguma, alguns, algumas, tá? Olha que palavra legal, gente. Tem 4 significados para uma palavra só. Então, não precisa ficar gravando aquele tanto de coisa. Olha como é que o inglês é legal. Hopeful. Hopeful, esperança, esperançoso, né? Que tá cheio de esperança, cheio de expectativa. Olha que coisa boa, né? Uma palavra bonita. Many. Muitos ou muitas. Indica o quê? Quantidade. Muitos, muitas. Spread, né? Propagar, crescer, alastrar. Essa palavrinha apareceu lá no vocabulário do texto, porém a explicação tá em inglês, não tá em português, como eu disse agora, não. Is e are são as palavrinhas que representam o verbo to be no presente. Faltou aqui a palavrinha am, mas essas aqui também representam o verbo to be no presente. Relembrando que o verbo to be significa ser ou estar. No próximo slide, eu vou trazer uma parte desse texto que a gente está analisando. Uma parte desse texto que vocês receberam, tá? E vocês vão ouvir a leitura. É bom que vocês vão treinando o listening, né? Vocês vão treinando a pronúncia de vocês. Aí vocês ouçam com bastante atenção. Aí, após a leitura, eu quero que vocês me ajudem a identificar um pouquinho do sentido desse texto. Então, pessoal, eu vou ler esse texto para vocês se familiarizarem com a pronúncia e, claro, treinarem o listening. O que seria treinar o listening? Treinar a audição de vocês para a língua inglesa, ok? Vamos lá? Coronavirus is spreading around the world. It affects many people and businesses. It affects sports too. Some athletes and coaches have the coronavirus. They are sick. Their teams cannot play. Some sports grounds and stadiums are closed. In England, the Football League stops. In Italy, people cannot go to football matches. Então, esse texto, pessoal, que eu acabei de ler para vocês, é um fragmento do texto original, que é um texto maior, dividido em 3 parágrafos, que vocês receberam em casa. Vamos tentar analisar um pouquinho, de acordo com as dicas que eu dei? Primeiramente, eu não coloquei a figura aqui não, mas lá vocês viram que tinha a figura de um jogador, e mais precisamente um jogador de basquete. Se eu for procurar palavras cognatas, temos coronavirus, temos affects, temos sports, temos atletas, né? Temos times, temos que mais? Estádios, futebol, liga, né? Então, são palavras o quê? Cognatas. Temos nomes próprios? Tem. Itália, Inglaterra, tá? Então, os nomes próprios também já nos mostram o quê? A origem, o lugar que está sendo falado, tá? Então, a gente sabe que o tema é coronavírus e tem a ver com o quê? Esporte, tá? Aqui eu peguei só esse fragmento pra gente não ficar, né, só falando de tradução, né, perdendo tempo só falando do texto todo. Mas esse pedacinho aqui já ajuda vocês verem que as dicas que eu dei são bem válidas. Eu falei da figura do jogador, olha, me ajudou a pensar que o assunto poderia ser basquete, poderia ser esporte. As palavras cognatas, né, que já me mostrou que fala de coronavírus, fala de algo que vai ser afetado, fala de algo que é afetado aonde? No esporte, e que está relacionado a quem? Aos times. Times de quê? Também futebol. Aonde? Na Inglaterra, na Itália. Então, tá vendo as dicas que eu dei para vocês? Nomes próprios, palavras cognatas. Ah, Erika, mas e as palavras conhecidas? Muita gente conhece a palavra world, que é o quê? O que é world? World é o quê? Mundo, né? Ah, Erika, o que é people? Pessoas. Então, tem palavras aqui que a maioria de vocês já ouviu em algum lugar. Outro exemplo de palavra que a gente está sempre ouvindo nas aulas de inglês, os pronomes pessoais. They, quer dizer eles ou elas, não é mesmo? Então, são palavras o quê? Fáceis de se reconhecer,
tá? Então aqui, gente, aquelas dicas que eu dei para vocês, tá? São fáceis, simples e podem ajudar, né? Com certeza outros professores, outros profissionais podem vir a dar essas dicas para vocês, mas aqui foi só para reforçar que nada é tão difícil quanto parece. Tudo é mais fácil do que se imagina. Uma outra dica que eu tinha dado é para vocês observarem a fonte. Lá mostra que esse texto veio de um site e o título do site também fala de esportes e coronavírus. Então, tá vendo? Foi simples, pessoal, tá? Essas estratégias vão servir para ajudar vocês na sala de aula, em casa, com textos pequenos, grandes e até mesmo se vocês forem aprender outros idiomas, ok? Espero que vocês tenham gostado. Thank you! Bye! Não deixem de se inscrever. Por favor, dê um like, dê sugestões. See you! Bye, bye!